Muito bem, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que diz o seguinte: o apóstolo Paulo nos trazendo ensino. Ele diz: acaso, meus irmãos e minhas irmãs, você não sabe que o seu corpo é um templo, é um santuário, em algumas versões, né? É um santuário, é um templo do Espírito Santo que habita em você, que foi te dado por Deus e que você não é de você mesmo. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Glorifique a Deus através do seu corpo. E dizendo praticamente a mesma coisa, de uma maneira diferente, ainda em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, ele diz: vocês não sabem que vocês são santuário, que vocês são templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Amém, aleluia, glória a Deus. Talvez você esteja passando por um problema na sua vida, por uma situação tão difícil, e você esteja nesse momento numa situação que eu também já me vi passando. Estar com um problema grave, vindo para a casa de Deus, dizendo: Senhor, fala comigo, porque eu preciso ouvir uma palavra do Senhor. E o pregador começa a falar, ele começa a ler, e você fala assim: mas essa palavra não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o problema que eu estou enfrentando, não tem nada a ver com a palavra que eu preciso levar no meu coração para poder resolver esse problema. Eu quero te dizer o seguinte: isso já aconteceu comigo muitas vezes, mas Deus, se não pegar você no começo da mensagem, vai pegar você no meio da mensagem ou vai pegar no final. A palavra de Deus diz que as Escrituras, elas são como uma faca que cortam dos dois lados. Se você pegar nela, ela vai cortar, ela vai produzir o resultado que Deus quer. A palavra do Senhor diz que assim que o Senhor envia uma palavra para nós, essa palavra de Deus não volta para ele vazia, mas ela produz, ela provoca, ela causa, ela cumpre o propósito pela qual Deus a enviou. Então, eu quero incentivar você a abrir o seu coração e esperar que na hora certa, no momento certo, durante essa ministração, o Espírito Santo vai falar com você. Amém? Então, para incentivar a sua fé, eu quero pedir para você repetir algumas coisas para que você se lembre quem você é. Então, por favor, repita comigo: eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. De novo: eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Amém, aleluia. Então, agora que você já lembrou quem você é, nós vamos para uma outra etapa. Se eu sei quem eu sou, eu posso agora começar a sonhar em fazer coisas. Então, repita comigo: eu posso fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. De novo: eu posso fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Sendo assim, se eu posso fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer, porque Deus me fortalece, a palavra diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu também posso dizer: eu terei, repita comigo, eu terei tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso ter. De novo: eu terei tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso ter. E aí vem a pergunta: o que é que a Bíblia diz que você pode ter? Se você ficou um pouquinho em dúvida para responder isso, eu quero te incentivar
a ler Deuteronômio, no capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 14. Meus irmãos, é bênção do início ao fim. Durante muitos anos, eu colei esses versículos de Deuteronômio, do capítulo 28, do versículo 1 ao 14, na porta da geladeira da minha casa. Porque todo dia, eu não sei você, mas eu frequento a geladeira da minha casa muitas vezes ao dia, né? Então, toda vez que eu ia pegar alguma coisa na geladeira, eu lia pelo menos um versículo e aquilo fortalecia a minha fé. E uma das coisas que esses versículos diz é que Deus vai mandar que as bênçãos nos alcancem. Ou seja, as bênçãos do Senhor vão nos perseguir aonde quer que a gente vá. O segredo é que nós precisamos permanecer no Senhor e nós precisamos fazer a nossa parte. O maior exemplo de fazer a nossa parte é aquele momento em que Jesus chega para ressuscitar Lázaro e ele fala: tirem a pedra que lacra, que tampa o túmulo. Por quê? Porque aquilo era o possível que aquelas pessoas poderiam fazer. Deus não quer filho nem filha mimada. Você precisa fazer tudo aquilo que é o seu possível. Um outro exemplo, voltando no Antigo Testamento, quando Moisés estava orando, intercedendo na guerra, que o povo de Deus estava travando contra os seus inimigos, e Moisés estava lá com as mãos estendidas. Enquanto Moisés estava lá orando ao Senhor com as mãos estendidas, o povo de Deus prevalecia sobre os inimigos. Mas quando Moisés começou a cansar e as mãos começaram a ficar pesadas, o povo começou a perder a guerra. Então, Arão e Hur foram lá segurar as mãos de Moisés estendidas para que o povo de Deus prevalecesse. Ora, se Deus estava ordenando a bênção, por que Moisés precisava ficar com as mãos estendidas? E mais, por que o povo precisava lutar? Não bastava Deus dizer, né, a guerra está terminada, vocês venceram, pronto, acabou? Não. Irmãos, nós estamos aqui, nós temos que fazer a nossa parte. E você tem que fazer a sua parte da melhor maneira possível. Amém? Amém, glória a Deus. Que bom que você ficou animado em fazer a sua parte. É isso mesmo, meu irmão, minha irmã. Você tem que sair daqui animado, dizendo: nossa, não sabia que a minha parte eu tinha que fazer bem feito. Inclusive no seu trabalho. Ainda que todo mundo trabalhe de qualquer jeito, só trabalha a hora que o patrão está olhando, a patroa está olhando, você vai ser o exemplo, você que vai brilhar, porque você vai fazer sabendo que quem está olhando o seu serviço não é patrão, não é patroa, mas é o Senhor, e você está fazendo para o Senhor. Amém, aleluia, glória a Deus. Muito bem, o fato é que o nosso tema de hoje é: somos templos do Espírito Santo. Por isso que eu li, né, 2 versículos dizendo que você é templo, que você é santuário do Espírito Santo. E quando nós falamos em ser templo, em ser santuário, a gente precisa entender primeiro o que tinha na cabeça do Paulo para usar esse exemplo para nos ajudar a ensinar quem nós somos e aquilo que nós carregamos dentro de nós. A palavra templo e santuário tem o mesmo sentido, né? E da onde que Paulo está tirando isso? Ele está tirando essa expressão, essa palavra, do conhecimento que ele tinha, da experiência que ele tinha do templo de Salomão, que era um templo que Paulo viu, que Paulo frequentou, que Paulo esteve lá muitas vezes. E esse templo, ele foi mandado fazer por Davi, que por sua vez mandou fazer esse templo porque lá no passado Moisés tinha recebido uma orientação do Senhor que era para fazer um tabernáculo, uma tenda que fosse um local reservado onde ficaria a Arca da Aliança. Nós já falamos sobre isso, mas eu vou só lembrar de maneira resumida como é que era essa tenda, esse tabernáculo construído lá na época de Moisés. Eles saíram do Egito, eles estavam vagando pelo deserto. Você se lembra que eles ficaram vagando pelo deserto durante 40 anos. Então eles separaram, por ordem de Deus, um espaço, fizeram uma cerca, e dentro dessa cerca eles construíram uma tenda. Então dentro desse espaço tinha
3 lugares que eram considerados os lugares sagrados. Então, quando você entrava nessa cerca, só os sacerdotes, só os levitas podiam entrar nesse lugar, quando você entrava, o primeiro lugar que você tinha acesso era o pátio. Para facilitar o seu entendimento, era, vamos dizer assim, o quintal da casa, né? E era ali que ficava o lugar onde os animais eram sacrificados, queimados, oferecidos ao Senhor. E aí então eles entravam no segundo lugar, que era na tenda em si, né? E essa tenda, ela tinha 2 divisões. A primeira divisão que eles entravam era chamado lugar santo ou santuário, né? Porque era um local lá específico que tinha algumas coisas que eu não vou entrar aqui. Mas existia uma cortina, também chamada de véu, que era muito grossa, que separava esse lugar, considerado já um lugar santo, que separava do lugar considerado lugar santíssimo. Era o santo dos santos, era o local aonde ficava a Arca da Aliança, era o local em que o sacerdote só podia entrar uma vez ao ano. E ainda, segundo as tradições, né? Isso não está escrito na Bíblia, mas foi transmitido, né? Embora não seja unanimidade, mas muitos acreditam nisso, que o sacerdote, quando ele entrava nesse lugar santo uma única vez por ano, ele entrava com uma corda amarrada no seu pé e com um sino, porque se esse sacerdote entrasse nesse lugar santo e ele não estivesse com a sua vida consagrada ao Senhor, ele morreria. E ninguém poderia entrar lá para pegar o corpo da pessoa. Então, pela corda, eles puxariam. E o sino era justamente para saber se o sino estava chacoalhando, é porque o sacerdote estava se mexendo. Se o sino parasse de fazer barulho, é porque o sacerdote tinha morrido. Então, Moisés constrói esse tabernáculo, essa tenda, né? E anos mais tarde, o rei Davi, então, decide que aquela tenda era uma tenda muito simples, era uma coisa muito, muito humilde. E ele, como rei, ele queria fazer algo que fosse, de fato, a altura do Senhor. E ele pretende, então, fazer, né, o templo, e aí Deus diz que ele não poderia fazer, e quem iria fazer seria o filho dele, Salomão, que de fato constrói o templo. E esse templo, infelizmente, depois de construído, anos depois, ele é destruído por conta de uma guerra com a Babilônia. Nabucodonosor invade a Judéia e destrói o templo. E depois, quando os judeus, muitos anos depois, voltam, eles reconstroem esse templo. Depois, já quase antes de Jesus nascer, Herodes o Grande, ele amplia esse templo. E depois o templo é novamente destruído no ano 70 da nossa era, por conta de uma rebelião. Foi destruído pelo general romano, general chamado Tito. Mas enfim, então é esse templo que o apóstolo Paulo está dizendo que nós somos. Porque esse lugar, ele habitava, ele tinha um local específico onde habitava a presença do Senhor. E agora, então, depois do sacrifício do nosso Senhor Jesus, o apóstolo Paulo está dizendo, agora nós não temos mais que nos preocupar com um templo construído por pedras, por tijolos. Agora, eu e você que nascemos de novo, eu e você que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós é que somos o verdadeiro templo, nós é que somos o verdadeiro lugar onde o Espírito Santo habita, onde a presença de Deus habita. E isso, meu irmão e minha irmã, deveria mexer com a nossa estrutura e fazer com que a gente fosse cada dia uma pessoa melhor. Mas por não conhecer as Escrituras, por não conhecer o que nós temos, nós não vivemos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E aí nós caímos naquele caso que eu até contei outro dia, da mulher que recebeu como herança um quadro muito valioso, e ela era pobre, e ela não sabia que o quadro era valioso, e ela pendurou o quadro na casa dela e continuou vivendo uma situação difícil financeiramente durante muitos anos, até que alguém reconheceu o quadro, falou com ela, e aí então ela pôde mudar de vida. E é isso que o Espírito Santo nos ensina domingo após domingo, que nós podemos ter uma vida diferente.
Nós podemos fazer coisas diferentes, nós podemos contar com a ajuda do Espírito Santo, mas por vezes a gente não acredita nisso. A gente acha que isso é para outras pessoas e não é para nós. Mas enfim, continuando com o nosso estudo bíblico, Mateus no capítulo 27, ele vai relatar que no momento em que Jesus está lá na cruz e ele dá o último suspiro de vida e ele morre, o evangelista Mateus diz que aquela cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, essa cortina ela é rasgada. E ele faz uma observação muito importante, que essa cortina ela é rasgada de cima para baixo, deixando claro que quem estava rasgando essa cortina não eram os homens, mas era o próprio Deus, porque agora, por causa do sacrifício de Jesus, por conta de Jesus pagar a sentença, a condenação que nos era contrária, aquilo que nos impedia de ter acesso ao Senhor, o empecilho que nós tínhamos, nós não temos mais. Agora nós temos acesso à presença de Deus. Agora nós temos acesso ao lugar mais sagrado, mais santo do universo, que é estar na presença do Senhor. E nós precisamos disso. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, porque aquilo que é impossível para mim e para você é possível para o Senhor, porque a Bíblia diz que para o Senhor não existe impossível. Então, qual que é o seu impossível? É mudar a sua vida financeira? É a sua saúde? É a salvação, a conversão de um filho, de um neto, de um cônjuge? É alguém que está mexendo com coisas erradas? Mudar de atitude? Com Deus, isso é plenamente possível. Mas nós precisamos deixar que o Espírito Santo ocupe espaço na nossa vida. Se nós fizermos um paralelo do nosso corpo como se fosse uma casa, quando você convida uma pessoa na sua casa, o que normalmente as irmãs fazem? As irmãs dão uma geral na casa. E aí, normalmente, quando a visita chega, ainda fala assim, olha, não repara não, porque não deu para deixar a casa como precisava. Não é assim? E com o Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, nós precisamos fazer a mesma coisa. Nós precisamos todos os dias limpar a nossa casa, limpar o nosso corpo, limpar. E o corpo não é apenas o físico, mas também a nossa mente, a maneira de pensar, para que o Espírito Santo tenha espaço na nossa vida, para que ele possa fazer as mudanças que ele quer fazer na nossa vida, para que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 19 o seguinte: irmãos, tenha plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que o Senhor Jesus abriu para mim e para você. Então, o lugar que Deus habita hoje não é um lugar físico, não é aqui, nessas quatro paredes. O Senhor está aqui porque nós estamos aqui. Mas quando eu e você saímos daqui, aonde quer que nós estejamos, nós somos o templo do Espírito Santo. E aí a pergunta é, quando as pessoas olham para você, elas entendem que você é uma pessoa diferente? A sua maneira de falar, a sua maneira de se vestir, a sua maneira de agir, a sua maneira de tratar as pessoas, ela demonstra que você é templo do Espírito Santo, que você tem consciência, que você carrega o Espírito Santo dentro de você e você está agindo de uma maneira completamente diferente de como você agia no passado. As pessoas que encontram você hoje, elas podem dizer, nossa, como você está mudado, como você está mudada. Nossa, o que você fez? Você está bem, você é outra pessoa. Antigamente você dava nó em gota d'água, escondia as pontas. E hoje você é uma pessoa que olha, glória a Deus, entende? É esse o padrão, meu irmão e minha irmã, que nós precisamos ter para nós.
que nós temos dentro de nós o Espírito Santo e nós precisamos agir como filho de Deus. Então, a palavra fala, né? Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vocês? E vocês já não pertencem a vocês mesmos. Então, se você já tem um pouco mais de conhecimento sobre as Escrituras, você já sabe que depois que você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, você não pertence mais a você. Mas agora, você, além de ser filho de Deus, você também é servo do Senhor. E como servo do Senhor, você tem que servir ao Senhor. E você vai servir ao Senhor de que jeito? Sendo exemplo na sua casa, sendo exemplo do amor de Deus diante da sua família, sendo exemplo da postura de filho de Deus no seu trabalho, junto com seus amigos, não fazendo nada que é errado. Então, é uma palavra pesada, mas é isso que Deus espera de mim e de você. E as Escrituras nos garante, nos ensina que o Senhor, Ele disciplina aos seus filhos. E isso que o Senhor faz comigo e com você. Porque por vezes o Espírito Santo fala de maneira mansa, tranquila no nosso coração e a gente não presta atenção, a gente não obedece. Então aí o Senhor precisa permitir que algumas situações aconteçam para que a gente entenda que agora a gente precisa da ajuda do Senhor. E aí, nessa situação, a gente fica disposto a ouvir tudo aquilo que o Senhor tem que falar conosco e, o mais importante, começar a obedecer, começar a mudar de vida. Então, o que é que as pessoas pensam sobre você? O que elas falam sobre você? Como é que está a sua postura diante da sua casa, da sua família? Você é uma pessoa que dá para conversar? Você é uma pessoa amorosa? Você é uma pessoa paciente? Ou você é daquela do tipo bateu, levou? Nós precisamos ser melhores a cada dia. E a palavra também fala que nós precisamos viver em santidade. Nós já falamos aqui em outros cultos o que significa ser santo, que é ser separado de tudo aquilo que não presta. E aí o Senhor nos consola dizendo que Ele que começou uma boa obra na minha vida, na sua vida, Ele mesmo está nos aperfeiçoando um pouquinho a cada dia até a volta de Cristo Jesus. Então você não precisa ficar desanimado dizendo, nossa, eu tenho tanta coisa para consertar na minha vida que eu não tenho jeito. Não, você tem jeito sim, porque é o Espírito Santo que vai transformar você, não é você mesmo. Você precisa só deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Então, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, ele nos aconselha dizendo, purifique-se de tudo que contamina o seu corpo e o seu espírito, aperfeiçoe-se na santidade, no temor de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, reforçando, você foi comprado por um alto preço, glorificai, pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, porque você pertence ao Senhor. Instruindo os irmãos de Efésios, no capítulo 4, versículo 22 em diante, o apóstolo Paulo ensina, desfaça, tire de você a sua velha natureza, ou aquele velho eu, que era parceiro seu nos seus maus caminhos, e mude de vida, mude de viver enganando as pessoas e também sendo enganado. Agora, as suas atitudes e os seus pensamentos devem ser de mudança constante, e uma mudança constante para melhor. Você deve ser uma pessoa melhor, uma pessoa diferente, uma pessoa separada das coisas ruins e ser uma boa pessoa. Deixe de mentir uns aos outros, fale a verdade, porque nós somos membros uns dos outros, e quando mentimos, nós estamos fazendo mal a nós mesmos. No versículo 27, o apóstolo Paulo nos aconselha,
não dê lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que você também tenha com o que repartir com aquele que tiver necessidade. Não saia da sua boca nenhum palavrão, mas só as palavras que forem boas para promover edificação. Não entristeça o Espírito Santo. Então você sabe que dá para entristecer o Espírito Santo. E como é que a gente entristece o Espírito Santo? Da mesma forma que você entristece uma pessoa da sua família, um amigo, né? Dizendo coisas, fazendo coisas que você sabe que não deveria. Versículo 31. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas do meio de vocês. Sejam bondosos uns com os outros, compassivos e perdoando uns aos outros da mesma maneira que o Senhor nos perdoou. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Porque Deus não nos chamou para uma vida de impureza, mas para uma vida de santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14, nos ensina: esforce-se, ou seja, tem uma dose de esforço seu que você precisa colocar em atuação. Esforce-se para viver em paz com todos, para ser santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E de novo, santidade é se separar do mal. Em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13, que Ele, o Senhor, fortaleça o seu coração para que vocês sejam irrepreensíveis em santidade diante do Senhor. Muito bem. Quem já nasceu de novo tem o Espírito Santo dentro de si. E qual que é a nossa responsabilidade? É entender que o Espírito Santo está vivendo dentro de mim e de você. E nós precisamos limpar a nossa casa, limpar o nosso coração, para que o Espírito Santo tenha espaço, tenha liberdade para agir na nossa vida. E agindo na nossa vida, vai começar a agir também na nossa família. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos gerar frutos através daquela capacidade que o Espírito Santo nos dá quando nós deixamos que Ele trabalhe na sua vida. E aí vem uma reflexão. Se você não está satisfeito, satisfeita com aquilo que você está colhendo, o que você precisa fazer? Você precisa mudar o que você está plantando. Porque nós não somos obrigados a plantar nada, mas somos obrigados a colher aquilo que nós plantamos. Seja o bem, seja uma coisa ruim. Então, se você não está contente com aquilo que você está plantando, você tem que melhorar aquilo que você está semeando. Existem 3 tipos de pessoas. Existe aquele tipo de pessoa que ela não sabe o que ela quer. E se ela não sabe o que ela quer, ela não tem a menor necessidade de saber o que tem que fazer, porque ela não sabe nem o que ela quer. Agora, existe um outro tipo de pessoa que ela sabe o que ela quer. E ela sabe também o que ela precisa fazer, mas ela não faz. Agora, existe um terceiro tipo de pessoa, que é aquela pessoa que eu quero crer que é você, que ela sabe aquilo que ela quer, e ela sabe aquilo que ela tem que fazer, e ela vai lá e ela faz. E é isso que o Espírito Santo está nos ensinando e nos incentivando. Você quer mudança em determinada área? Você quer? Então vou te ensinar o que você tem que fazer. Aí agora é com você. Você precisa ir lá e fazer tal coisa. É pedir perdão? O Senhor vai te capacitar para isso. É pedir perdão? O Senhor também vai te capacitar para isso. É procurar um emprego melhor? É conseguir uma capacitação para conseguir uma função nova no lugar que você trabalha? O Senhor vai te dar isso. É ser uma pessoa melhor na sua família? O Senhor vai fazer isso. É começar a falar
né, com os seus filhos, com os seus netos, com o seu cônjuge, de uma maneira diferente, o Senhor vai te capacitar. Mas você precisa querer. É o Senhor que coloca em nós tanto o querer como o efetuar. A fé, meu irmão e minha irmã, ela não é para ser sentida. E muitas das vezes nós nos enganamos achando que nós não estamos sentindo a fé, que nós não temos fé, e aí nós não usamos a fé que o Senhor nos deu. Certa vez, o profeta, o sacerdote Zacarias, já que nós estamos falando de templo, o sacerdote Zacarias, ele entrou no lugar santo. E como muitos de nós, ele entrou sem fé, porque ele tinha um impossível, que ele já não sonhava mais. Ele queria ter filho, mas a exemplo de Abraão, ele já era velho, a esposa dele já era idosa, porque mulher não fica velha, não é verdade? Mulher fica mais idosa, mais velha não, né? Porque velho é uma coisa que não tem muita utilidade, né? Agora uma pessoa idosa já é diferente. Bom, enfim, Zacarias entrou no lugar santo e ele tinha o impossível, ele não tinha filho, já não tinha esperança mais de ter filho. E Deus enviou um anjo para falar com Zacarias, dizendo que Isabel, a mulher dele, iria engravidar. E acredite você ou não, mesmo Deus enviando um anjo, o Zacarias não acreditou. E muitos de nós estamos assim. Mesmo Deus falando domingo após domingo, você não acredita que Deus pode fazer um milagre na sua vida. E se você não acredita que Deus pode fazer um milagre na sua vida, Deus não vai fazer um milagre na sua vida. E o Zacarias teve a infelicidade de falar dessa falta de fé dele, e o anjo deixou ele mudo. E você só vai voltar a falar agora, o dia que a criança nasceu, o dia que a palavra do Senhor se cumprir. E foi o que aconteceu. Então, talvez, você esteja como Zacarias. Você está vindo para a casa do Senhor por vir, mas sem acreditar que de fato Deus pode transformar a sua vida. E talvez Deus também vai te deixar mudo por um período até que você veja o milagre do Senhor acontecendo na sua vida. Mas então creia que o Senhor é que sabe os planos que Ele tem para você. São planos de bênção, são planos de paz e não de mal, para te dar um novo futuro e uma nova esperança. Mas você precisa se agarrar nessa palavra e fazer a sua parte. Você não pode ficar esperando tão somente que o milagre caia do céu. Você tem a sua parte de responsabilidade para que esse milagre aconteça. E se você fizer a sua parte, esse milagre vai acontecer em nome de Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Muito bem, meu irmão e minha irmã, você precisa sair daqui sabendo que você é templo do Espírito Santo. Você carrega dentro de si o Espírito Santo, e quanto mais espaço eu e você dermos ao Espírito Santo, mais milagres nós vamos ver na nossa vida e na vida da nossa família, amém? Glória a Deus. Então quero convidar você a se levantar, nós vamos orar nesse momento, nós vamos clamar para que o Espírito Santo abra os nossos ouvidos, para que o Espírito Santo abra os nossos olhos, para que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, para que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, para que nós possamos plantar coisas diferentes e possamos ter uma colheita farta diante daquilo que o Senhor está nos dirigindo, nos direcionando para ter. Feche seus olhos, vamos orar. Oh Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra que nos reforça, que nos incentiva a não nos lembrar das coisas do passado, não ficar considerando as coisas que já aconteceram, porque o Senhor está fazendo uma coisa nova, que está saindo à luz, aí ainda que
os nossos irmãos não estejam percebendo. Nós cremos, Pai, que o Senhor vai colocar um caminho no deserto, o Senhor vai colocar água nos lugares ermos, Senhor. Nós cremos que o Senhor está fazendo uma coisa nova, Senhor. Aquilo que os nossos olhos nunca viram, que os nossos ouvidos nunca ouviram, que nunca chegou ao nosso coração, é aquilo que o Senhor tem preparado para os teus filhos. Por isso a tua palavra nos diz: enquanto esse tempo não chega, não temas, diz o Senhor, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo. Eu, Senhor, te sustento com a destra da minha justiça. Eu, Senhor, irei adiante de ti, endireitarei todos aqueles caminhos tortos. Eu vou quebrar as portas de bronze, eu vou despedaçar as fechaduras de ferro. Eu, o Senhor, é que te guardo. Eu, o Senhor, que te trouxe até aqui. Eu, o Senhor, é que te preservei para que você não morresse. Eu estou te guardando e nunca nenhuma das minhas palavras caiu. Eu nunca falhei e não falharei com o Senhor, com você, diz o Senhor. Tão somente persevera, tão somente continue a testemunhar do meu amor, da minha palavra. Continue na oração, continue na intercessão, continue na brecha por aquela pessoa que você está orando. Eu não me esqueci dela, diz o Senhor, e no devido tempo essa pessoa será alcançada pela minha graça. Oh, Senhor, nós agradecemos, Senhor, agradecemos pelo privilégio de estarmos na sua casa. Nós pedimos que o Senhor nos guarde durante essa semana, que o Senhor guarde os nossos pensamentos, que o Senhor guarde as nossas emoções, que nós possamos usar a nossa fé como um escudo contra todos os dardos inflamados do inimigo, Senhor, porque nós sabemos que a tua vara e o teu cajado nos consola, as tuas bênçãos nos perseguem, e nós, ainda que venhamos a cair, nós tornaremos a nos levantar, porque é o Senhor que está nos guardando. Pai, nós agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem dito a nós, e abra o nosso coração, o nosso entendimento, para que nós possamos entender e praticar e viver todos os planos que o Senhor tem para nós. Nós repreendemos no nome de Jesus todo levante do inferno sobre a nossa casa, sobre os nossos familiares. Nós decretamos a falência do inimigo sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós declaramos eles guardados pelo teu Espírito Santo. Nós pedimos, Pai, que o Senhor afaste todas as más influências sobre eles e que o Senhor aproxime pessoas do Senhor para falar do seu amor a cada um deles. Pai, nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Amém, aleluia, glória a Deus. Agora, meu irmão, minha irmã, nós vamos lá para o hall de entrada. Os aniversariantes vão atrás da mesa do bolo lá cinematográfico, né, para a gente tirar uma foto e guardar. E depois, então, nós vamos desfrutar de um tempo de comunhão e o Galete vai orar pelos aniversariantes.